Boa noite. As autoridades são tomenses e o corpo técnico do Fundo Monetário Internacional chegaram a um acordo ao abrigo de facilidade de crédito alargado em cerca de 20 milhões de dólares para apoiar as políticas de ajustamento económico e reformas das autoridades com um novo programa de 40 meses. A informação consta na nota de imprensa do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul, chegada à nossa redação. O acordo de facilidade de crédito alargado, avaliado em cerca de 20 milhões de dólares, é o resultado de um trabalho abrangente de sucessivos encontros entre o Fundo Monetário Internacional com as autoridades santomenses, com vista à análise da situação macroeconômica do país. O acordo está sujeito à aprovação da administração e do Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional nos próximos tempos, sob reserva da implementação das ações prévias por parte das autoridades. Segundo a nota de imprensa do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul, chegado à nossa redação, a economia de São Tomé e Príncipe depara-se com sérios desafios. As vulnerabilidades socioeconômicas de longa data foram agravadas pela pandemia da Covid-19, pelas persistentes faltas de energia, pelas enxurradas no final de 2021 e início de 2022 e pela forte subida dos preços dos produtos alimentares e dos combustíveis a nível mundial. A nota destaca que, como resultado, o crescimento abrandou, de acordo com as projeções, para 0,9% em 2022, por comparação com uma média em torno de 4% nos últimos anos. A inflação homóloga, estamos a citar, situou-se em 23 unidades e 0,6% em fevereiro de 2023, após atingir um pico de 25 unidades e 0,6% em janeiro. As reservas internacionais registraram uma queda significativa. O programa apoiado pelo Fundo Monetário Internacional visa restabelecer a estabilidade macroeconômica, melhorar as condições de vida da população, fomentar a recuperação econômica e promover um crescimento sustentável e inclusivo. Os principais objetivos do programa, diz a nota de imprensa, incluem um ajustamento orçamental ambicioso e imediato, que continua a ser o principal instrumento para reduzir a elevada dívida pública e restabelecer o equilíbrio da economia no quadro do regime da paridade cambial, complementado pelo fim do financiamento monetário do orçamento e por uma política monetária mais restritiva. Os esforços para impulsionar as receitas internas e racionalizar as despesas orçamentais, citamos, irão apoiar as políticas para proteger as pessoas mais vulneráveis da sociedade do impacto do ajustamento necessário. Será introduzido o Imposto sobre Valor Acrescentado, IVA, que irá substituir alguns dos impostos atuais e alargar a base fiscal. Estes esforços também criarão espaço orçamental para a implementação de programas de desenvolvimento, geradores de crescimento, que irão ajudar a colocar a dívida pública numa trajetória descendente. Além disso, serão fortalecidas as redes de proteção social mediante o reforço do atual programa de transferências monetárias para as famílias vulneráveis com apoio dos parceiros de desenvolvimento. Para prevenir os subsídios implícitos aos combustíveis, conter os riscos orçamentais e reduzir a pressão sobre as reservas dos preços dos combustíveis, serão retomadas a aplicação do mecanismo de ajustamento automático dos preços dos combustíveis. Ao abrigo do programa, o governo aplicará este mecanismo mensalmente, de forma verdadeiramente automática. Fim de citação. Por outro lado, o programa dará prioridade a políticas para aumentar a transparência orçamental e colmatar as deficiências em matérias de governação, de modo a reduzir as vulnerabilidades à corrupção. O programa também terá como objetivo a redução dos passivos contingentes das empresas públicas e o reforço da estabilidade financeira. A nota do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul, chegada à nossa redação, destaca ainda que a médio prazo as reformas estruturais abrangentes previstas no programa irão despoletar o potencial de crescimento do país. Estas reformas incluem, sobretudo, a reforma do setor da energia, o incentivo à produção local de alimentos, o fomento do setor do turismo, a adaptação às alterações climáticas e o empoderamento das mulheres. Este ano o Governo vai priorizar a estrada das zonas produtivas. A garantia do Primeiro-Ministro, que justifica a decisão com a necessidade de garantir que os produtos agrícolas cheguem
ao mercado com maior facilidade para garantir a segurança alimentar. A conversa aberta e descontraída do Primeiro-Ministro com a população continua. Esta sexta-feira, Patrício Trovoada começou às 7 da manhã em Ferreira Governo, distrito de Lobata. Por causa de água que aqui na comunidade não tem, nós não temos água, uma lavanderia que é para nós podermos lavar. A minha filha lavar roupa, então um bandido saiu de mato, bateu muito nela, pisou na cabeça, praticamente matou minha filha. O apelo que eu peço, por favor, nos coloca uma lavanderia aqui. Nós, mulheres de Ferreira Governo, sofremos muito. Nós temos que enfrentar esse rio, lavar e carregar e ainda correndo o risco de bandido malandro que fica no mato. Olha, não é nada fácil. Nós parecemos um problema muito grave. Não temos título, somos ameaçados constantemente. E se repara, e o que eu vou falar também poderia estar aqui o ministro de Obras Públicas. Talvez ao senhor entrar todo esse pedaço até descer, chegar quase à verdade, está loteado, está destruído. O cadastro já fez a sua parte, com o governo, com o ministro então. Eu conheço a regra, que é uma questão que eu consigo desde o princípio. Desde o Campil 2, está para subir para Ferreira Governo, esse caminho todo onde vai fazer a casa do medicamento, subir todo esse lote está empedaçado. E Ferreira Governo tem gente também que precisa construir. E nós não somos tidos nem achado. Se repara, nós temos um grupo de um terreno aqui com mangueiras. Essa mangueira não está fazendo nada. Ciate não está fazendo nada com essa mangueira. Está abandonado. Jovens aqui está a crescer. Vão construir onde? Repartiram terreno aqui, não deixaram terreno para construir. Eu acho que o terreno está praticamente 20 ou 50 metros de construção de casa de ferroviário. Vamos aonde? Com esse número de gente está vindo. Quando nós temos um grupo de jovens aqui a estudar, Ministério da Educação, nós não temos nem achado. Um grupo de pessoas que vivem em 3 comunidades da capital não está a se considerar por o Estado. Eu acho que nós estamos triste. Nós vamos levar essa preocupação da lavandaria, ok? E a senhora que falou, vamos também saber o que se passa a nível da saúde da filha. Bom, uma coisa é certa. Nós estamos a 3 quilômetros da capital. Nós estamos a 3 quilômetros da capital. E a capital tem a população que tem. Por um lado é normal que uma capital cresça, mas também é normal e é justo que as pessoas que vivem ao redor da capital, que nasceram aqui, não sejam expulsas para outra zona devido ao crescimento da capital. Tem que haver um meio termo, ok? Bom, então, vamos trabalhar no meio termo, porque antes de chegar aqui, eu diria já há várias semanas que o Ministro das Infraestruturas não está cá, porque ele tem uma reunião importante, mas depois vai juntar-se a nós. O Ministro da Infraestrutura comigo já estivemos a ver a situação dos lotes de terreno que foram atribuídos aqui, nessa zona de Ferreira Governo. Nós sabemos. E nós estamos a rever toda essa situação. A falta de água e grande parte das vezes água de qualidade, estrada ou via de acesso aos bairros, falta de emprego, apoios aos agricultores, são problemas que o chefe de governo foi ouvindo repetidas vezes por outras localidades do distrito de Lobata por onde passou, nomeadamente Boa Entrada, Manhanço, Xanga, Desejada, entre outras. Eu venho em nome da Desejada com o seguinte recado, é que nós temos problemas, não é de hoje, não é de ontem, é da estrada que dá acesso à escola secundária básica e ao posto. Nós sabemos que escola secundária básica e o posto são duas infraestruturas que o Estado é que coordena. E muitas das vezes as ambulâncias, quando sobem para pegar doente no posto, e mesmo os professores que estudam na escola, quando chove, a estrada não facilita a deslocação. Temos vários problemas. Alguns desses problemas é a água e a energia. Lá embaixo? Sim. Tendo em conta que temos depósito de água aqui em Manhanço e a central elétrica em Santo Amaro, não sabemos por que acontecem esses problemas. E também sobre a questão da iluminação pública nas estradas.
Sofremos um bocadinho porque não sabemos se é por causa das falhas da energia que as lâmpadas fundiram-se. E também, falando sobre as bolsas de estudos, temos muitas dificuldades porque, tendo em conta que as inscrições passam e não sabemos. E peço que, ao menos, passassem nas escolas para passarem essa informação para que, de modo aos alunos terem contato com isso. Mesmo bolsa externa, como também interna. Neste primeiro dia de auscultação no distrito de Lobata, a caravana governamental passou também em Fernão Dias, onde a questão de invasão marítima mereceu atenção, Vila de Micoló, Conde, Boa Esperança e Caldeiras. O distrito de Lobata tem alguns problemas, como todos os distritos, mas o que nós vimos, pensamos que de certa maneira podemos ultrapassar. Em algumas comunidades, com a colaboração com a Câmara, pequenas infraestruturas, nós poderemos ver com a Câmara e com o Governo como podemos atender. Depois, há um problema de água, na parte em que nós vimos que é, digamos, Conde, Micoló, Fernão Dias. De certeza, na segunda volta de consultas, vamos ter também o mesmo problema em Guadalupe, mas com o Ministro das Infraestruturas já vemos que é possível também solucionar. São questões que podem ser ultrapassadas, que é o reforço da quantidade de água disponível para a distribuição. O sistema de Agostinho Neto Rio do Ouro é um sistema que tem capacidade, mas depois, devido a uma série de ramificações, quem está no fim da linha perdeu pressão, mas vamos resolver. Vimos também questões ligadas a algumas infraestruturas escolares, postos médicos, mas a grande questão nesse corredor aqui, que vai a Caldeira, é a questão da estrada e da água potável, que vai se juntar à solução que teremos a partir da Agostinho Neto para Guadalupe e Morro Peixe. O cair da noite não permitiu o primeiro-ministro concluir a auscultação no distrito de Lobata. A última comunidade onde ouviu as preocupações da população foi Caldeiras e, ao regressar à capital, fez uma curta paragem em Agostinho Neto. O chefe de governo deixou promessas de voltar ao referido distrito na próxima semana. População da Correia descontente com a falta de água potável. Notícia para acompanhar daqui a pouco. O Governo vai dar mais algum tempo aos comerciantes para começar a fiscalizar o preço dos produtos de primeira necessidade, cujos impostos foram eliminados pelo Executivo no quadro da política socioeconómica para diminuir o custo de vida da população, disse o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, depois de ouvir reclamações da população de Lobata sobre o preço dos bens alimentares no mercado. Para quando é que a população deve começar a exigir dos comerciantes a baixa de preço dos produtos do mercado? Bom, a baixa ou pelo menos o conter os preços. Nós criamos esse dispositivo, essa decisão de isentar de taxa e de direitos aduaneiros toda uma série de produtos, essencialmente aqueles da cesta básica, incluindo medicamentos. Bom, é evidente que há comerciantes que têm nas suas lojas coisas que já foram importadas e foram desalfandegadas. Estamos a dar um tempo para que haja as novas importações e ver qual é o reflexo a nível dos preços. E estamos também a preparar a inspeção econômica a poder agir da melhor maneira caso houver excesso. E é evidente que a própria população tem que se manter vigilante. Mas nós temos toda uma série de medidas paulatinas em função da evolução do mercado, não é? Porque o objetivo, de facto, é lutar contra a inflação e o objetivo também é fazer com que, naquilo que são os bens essenciais, o preço seja um preço justo, não é? Então, são digamos, enfim, decisões que vão vir em função também daquilo que nós encontramos no terreno. Eu quero dizer que nós queremos
que haja a maior concertação possível com os operadores econômicos, nomeadamente com os nossos compatriotas que estão no setor do comércio, não é? Por isso não se trata de uma imposição, não se trata de um gesto da autoridade ou de autoritarismo, trata simplesmente de uma decisão, de uma opção nossa que é primeiro proteger os mais fracos, não é? Sem deixar de criar um espaço também para quem está no comércio e para a classe média, tudo isso, não é? Então, duas fases. Primeira fase, suprimimos toda uma série de taxas e direitos que vai fazer com que o Estado perca rendimentos, claramente, estamos a falar de 15, 16 milhões. Segunda fase, com a inspeção econômica, ter uma fiscalização mais rigorosa dos preços. Terceira fase, será a terceira fase, em função daquilo que vamos encontrar, mas nós não vamos deixar de lutar para que os preços em Santo Tomé não sejam preços especulativos. Não? Isso é que é o mais importante. Valorizar e preservar a cultura nacional foi o tema escolhido para comemorar o mês da cultura. A cerimónia de abertura foi realizada este sábado e presidida pela Ministra da Educação, Cultura e Ciência, Isabel Abreu, um evento que contou com a presença de alguns titulares dos órgãos de soberania. A cerimônia de abertura do mês da cultura começou com um minuto de silêncio dedicado a todos aqueles que deram a sua contribuição em prol do desenvolvimento cultural. Depois, seguiu-se a entoação do hino nacional. Independência total, glorioso canto do povo. Independência total, hino sagrado cantar. O mês da cultura tem como lema valorizar e preservar a cultura nacional. A cerimônia de abertura foi presenciada por diversas pessoas, com destaque para alguns titulares dos órgãos de soberania. Atuações e diversas manifestações culturais também preencheram o evento. Como sabeis, Santo Tomé e Príncipe possui um lençol cultural vasto e riquíssimo que, não obstante a livre criação intelectual, cada cidadão é chamado a ser parte integrante quanto à preservação, promoção e divulgação dos bens e valores materiais e imateriais que constituem desígnios indispensáveis na definição da nossa identidade cultural e a continuidade enquanto o povo que revive a sua memória ao longo das gerações. Eu acho que conhecer a nossa cultura ajuda-nos a perceber quem somos, muitas vezes entender algumas das nossas reações e também conhecer a cultura faz parte da formação também, porque a formação das pessoas, a educação tem que estar impregnada também da cultura. O outro aspecto que eu acho importante e agradou muito ver as crianças das escolas a executar toda uma série de atuações e de danças e outros aspectos da nossa cultura é a questão da transmissão, não é? Temos que transmitir. A celebração do mês da cultura visa permitir que a nova geração resgate os valores culturais e os preserve. É neste âmbito que o 18º Governo Constitucional de Santo Tomé e Príncipe, no reconhecimento da cultura como sendo a base insubstituível de identidade no seu programa de governação, contemplou de forma muito clara a definição de estratégias para uma política cultural que visa a valorização de cada santomense enquanto peça fundamental e indispensável no processo de desenvolvimento cultural do país, que por sua vez influencia o desenvolvimento social, educacional, econômico, científico e dentre outros.
É verdade que estamos num mundo em que sofremos muitas influências de todas as partes, mas é importante que as nossas crianças preservam, divulgam e se impregnam dessa nossa cultura, porque a nossa evolução como santomense dependerá sempre da nossa capacidade de preservar a nossa identidade, e essa preservação da identidade do santomense irá constituir também um fator fundamental da nossa autoestima. Por isso são fatores indispensáveis para nós crescermos, para nós nos desenvolvermos, e eu acho que foi uma ótima ideia em 2014 consagrar esse mês de abril como sendo o mês da cultura. Alguns são da opinião de que a valorização da cultura é a certeza de uma nação próspera. Pronto, é uma cultura na minha freguesia, mesmo também em Santo Tomé. Portanto, eu tenho 58 anos, eu tenho que segurar o Socopé até o dia que me chamar. Pronto. O Estado tem feito alguma coisa. Portanto, o coletivo foi gravado nesses últimos tempos. Portanto, nós não vimos ainda o clipe até então. E, portanto, alguns equipamentos, será que vamos apoiar? Até então, nós estamos à espera desses equipamentos. O grupo sobrevive, então, graças à vossa contribuição dos membros. Dos membros. Até esse Moisés Lite, que está cá, esse Moisés Lite Guerra. É isso. É um trabalho a sério. Essa cerimônia foi um bom pontapé de saída para o meio da cultura que já foi institucionalizado. Uma coisa é certa, é preciso que as autoridades, as universidades tomem conta do patrimônio cultural, porque o que nós vemos aqui há uma vontade da preservação da cultura, mas há muita deturpação. Por exemplo, é preciso que se criem oficinas de música para delimitar o que é Socopé, o que é Ussua e o que é Danço Congo, porque viu-se um desfazamento, mas a iniciativa foi boa. Várias demonstrações culturais e homenagens marcarão o mês de abril. A população de Correia está descontente com a falta de água potável na referida comunidade. Segundo os moradores, a única fonte para ter acesso a este precioso líquido é uma das nascentes existentes e tem de percorrer longas distâncias. Em pleno século XXI, a prática de catar água diretamente de uma nascente natural faz parte do cotidiano da população da Correia. Mesmo perto da cidade capital, padecem de problema de água há vários anos. Cansados desta situação, manifestaram-se. A zona está péssimo em água. É uma calamidade, porque nós estamos perto de Madalena. Madalena e Correia são vizinhos. E nós não temos uma água em condições para beber. A nascente do Rio Montor é a única que fornece água para aqueles que não têm outra alternativa. Diariamente, percorrem longas distâncias em busca deste líquido. Nós estamos mal mesmo com água. A senhora vê quando vem essa descida daqui para vir para a água é grande dificuldade. Então é isso que nós queremos para pedir, por favor, para ver se consegue para pôr água em Correia para gente. Desde que Correia está a existir, não temos nada de água. Tivemos uma água de nascente perfurada embaixo de terra. Até então eles estavam, ninguém resolveu de consertar, porque trabalha com motor de... Quando há energia, nós temos água. Quando não há energia, nós não temos água. E quando não há energia, a gente tem que pôr essa água aqui. Quando tem energia, a gente põe água de energia. E esse motor já estragou já há 15 anos. Até então, ninguém veio colocar esse motor de água. De acordo com os moradores, por não ser água tratada e potável, depois de 3 dias já não dá para ser usada. Eu, Berlindo, eu ponho na minha casa, o balde aí, eu ponho 3 dias de sol de água, só fica coisa limo. Entendeste? Essa água aqui, vamos aqui de vagem, põemos água e a água só fica só limo só. Quer dizer que esta água não é potável. O risco de contrair doenças transmitidas pela água é elevado, afirma uma das moradoras. A gente vai para o hospital, a maioria da doença aqui em Correia
é infecção urinária, febre tifoide. É doença através dessa água que estamos a beber e a pessoa não está a gozar saúde. Os moradores de Coreia quiseram com esta reivindicação chamar a atenção das autoridades competentes para a resolução dos problemas. O governo que está governando nosso país agora, para ver, lembrar de nós que nós estamos a sofrer com o caso de água. Um bem precioso para a nossa saúde. É uma calamidade. O governo que está no poder agora, quando ele teve a governar, ele é que fizemos para nós termos boa energia e boa estrada. Nós temos conhecimento e ele sabe que o povo de Coreia está com ele. Mas nós estamos a precisar de um bem precioso para a nossa saúde, que é a água. Segundo a população, o problema de acesso à água potável na comunidade de Coreia é do conhecimento da empresa de água e eletricidade. Veja neste telejornal, Fundação Mohamed VI organiza concurso de Alcorão. Os cristãos católicos celebraram hoje Domingos de Ramos, comemora-se a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, onde ele foi aclamado por multidões como Filho de Deus. Domingos de Ramos dá início, assim, a Semana Santa. O administrador apostólico Dom António Beng presidiu a celebração na Ilha do Príncipe. Largo da Juventude foi o espaço da primeira concentração dos fiéis católicos para cumprir o ritual de benzer os ramos e, em procissão, marcar o início da Semana Santa e a entrada de Jesus em Jerusalém, com duas grandes características em reconhecimento de que Jesus é Filho de Deus, como fez menção o administrador apostólico, o Bispo António Pedro, que presidiu a celebração. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, e nós hoje imitamos aquelas pessoas que acolheram Jesus, que entrou triunfante, acolhendo com ramos de palmeira e flores no chão. Depois, uma segunda característica é o relato da narração da paixão do Senhor, aquele evangelho longo que nos revela algumas outras características. A centralidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, a fé do povo que acredita em Deus e segue Jesus, e depois um dado muito eclesial. Todas aquelas pessoas à volta de Jesus, umas acusam, outras choram, se entristecem, outras escarneceiam. Portanto, formamos todos uma comunidade e certamente aquelas características do povo de Jerusalém acontecem também na Igreja Social de hoje. Por isso mesmo, no começo da Semana Santa, com o Domingo de Ramos, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a força e coragem para ultrapassarmos todas as contrariedades da fé, da relação e contrariedades sociais e seguirmos santamente Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser crucificado, mas 3 dias depois ressuscita para a salvação de todos nós. O Bispo António Pedro pediu a todos para que vivam de facto esta Semana Santa. Procurarmos viver os dias santos. E quem está a viver o dia santo quer que também a sua vida se transforme em santidade. Portanto, cumprirmos, celebrarmos, vivermos todos os ritos que santificam a semana. Os dias são santos por causa dos acontecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que seguimos. E, portanto, vivê-los, nós estamos a santificar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos relacionar, o nosso viver constante com os irmãos e irmãs. E desejo a vós, de alguma maneira, como jornalistas, como técnicos do órgão da transmissão, não é? Fazeis parte desta ideia de desejarmos a todos uma feliz Semana Santa e feliz Páscoa a todos os fiéis aqui na Ilha do Príncipe. Que sigamos essa Semana Santa em oração e muita conversão e sinceridade para com Nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, e que cumpramos a ordem litúrgica da palavra. Fiéis católicos da região a celebrar o Domingo de Ramos, que traz consigo o ensinamento de que seguir o Cristo é renunciarmos a nós mesmos.
Em São Tomé, a TVS acompanhou a Eucaristia na paróquia da Sé Catedral, presidida pelo padre João Nazaré. Foram muitos fiéis católicos que se dirigiram à Igreja da Sé Catedral este domingo de Ramos, em que dá o início da Semana Santa. Trajados de cor vermelha, símbolo do fogo purificador e do sofrimento, e com o Dom Bom nas mãos, participaram na Eucaristia celebrada pelo Padre João Nazaré. Jesus morre porque nos ama e nos quer bem. Meu Deus, porque me abandonaste, né? Porque realmente ele sentiu-se até abandonado. E nós também, volta e meia, vamos nos sentindo abandonados naquela situação. Mas o Senhor está conosco e nunca nos abandona. Então, quando nós estamos ali nessas nossas situações de limite, de tensão, de diabetes, de medo, de angústia, de desemprego, de revolta, não nos esqueçamos que o Senhor está conosco. Ele nunca nos abandona, porque é aquele que veio para realmente nos ensinar a pegar na nossa cruz e segui-lo de todo o coração. Jesus que entra em Jerusalém, aplaudido, o povo canta, Hosanna, Hosanna, filho de David, e que depois clama, crucificai-o. E nós também, volta e meia, acabamos por crucificar-se, matar, às vezes, os nossos irmãos, acusando-os de feiticeiros, acusando-os de poderes especiais. Nós maltratamos também os nossos idosos e unimos-nos às vezes em comunidade, que está tão enraizado nesta cultura santomense de medo e que nem mesmo o poder político, policial consegue muitas vezes travar-se, e dizem mesmo que não há lei para condenar os feiticeiros, mas as pessoas que maltratam esses idosos ficam impunes. A Semana Santa começa no domingo de Ramos, com a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, como explicou o padre João Nazaré durante a Eucaristia. Entramos com Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém não montado num cavalo, mas sim no jumentinho, filho de uma jumenta. Realmente, nessa altura, obter um cavalo era algo para os ricos. Jesus entra realmente num jumentinho, transmitindo já a ideia da humildade, da simplicidade. Por isso, a primeira mensagem vai meio neste sentido. Apelo à humildade e à simplicidade. Jesus que não veio para ser servido, mas servir. E outra mensagem é serviço. Nós somos chamados a cuidarmos uns dos outros. Os cristãos falaram sobre a importância desta celebração litúrgica. Jesus morreu, sofreu, vive por causa de nós, para salvar nós. Um momento de conversão, um momento de perdão, um momento de reconciliação, um momento de jejum, em que nós todos devemos sentar, repensar a nossa vida, o nosso comportamento, porque depois nós temos que estar preparados para celebrar a ressurreição de Jesus. Aquele Jesus que assumiu os nossos pecados para o nosso bem. Portanto, que todos nós vivamos esse momento com maior profundeza para, enfim, renascermos um homem novo. Várias atividades marcarão esta Semana Santa. Depois, na quinta-feira, ainda à tarde, teremos a Missa da Ceia do Senhor, em que Jesus institui a Eucaristia e nos dá um grande amor, que é o amor de dom de si mesmo, não é? Lavando os pés aos seus discípulos, né? Institui a Eucaristia e também o próprio sacerdócio, não é? Depois, no sábado de manhã, vamos ter, sexta-feira de manhã, vamos ter a oração de laudes aqui, vamos contar com a presença dos catecúmenos na sexta-feira de manhã, e à tarde teremos a adoração da Santa Cruz e a leitura da Paixão do Senhor segundo São João. E depois, no sábado de manhã, vamos ter também laudes, vamos ungir com óleo de catecúmeno todos aqueles que vão ser batizados na Vigília Pascal ou no domingo de Páscoa. E depois, à noite de sábado, vamos ter a grande vigília, a mãe de todas as vigílias, que é a Vigília Pascal.
Uma semana repleta de significado, onde cada um é convidado a renovar a sua fé e o seu compromisso de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Decorre no país a 4ª edição do concurso de memorização e recitação do Alcorão Sagrado. O concurso está a ser organizado pela Fundação Mohamed VI dos Sábios Africanos, através da teleconferência com o objetivo de desenvolver competências na compreensão do Alcorão. Esta é a 4ª edição de um concurso que ajunta anualmente vários jovens muçulmanos do mundo. Desta vez, o concurso juntou 93 participantes de 34 países da África Ocidental, membros da Fundação Mohamed VI dos Sábios Africanos. Um concurso cujo objetivo é desenvolver competências no uso do Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. É uma iniciativa do presidente da fundação, que é o rei Mohamed VI, no sentido de incutir nos mais jovens o amor para a memorização e a recitação do Alcorão Sagrado. Neste concurso, vão ser apurados 3 vencedores para as categorias do Alcorão completo na leitura do Warsh, que é uma leitura do Alcorão a nível da África Ocidental, Alcorão completo noutras leituras e 2 partes e meio do Alcorão. O concurso está sendo feito online através da sede da fundação, que é em Fez, Marrocos, e a realização irá avaliar o desempenho dos participantes de todas as secções e atribuir os referidos lugares no concurso. Quem deverá ser vencedor? Até então, nós não sabemos. Ou seja, qual é a capacidade que a pessoa deverá demonstrar para poder merecer o prêmio? Nesse concurso está sendo avaliado a memorização, a exatidão da memorização, a qualidade da voz, que tem a ver com recitação. O primeiro classificado desta prova terá direito a um prêmio monetário de $6.000. O segundo classificado vai ganhar $5.000 e o terceiro $4.000. Ronaldo Amorim, de 17 anos e residente em Caixão Grande, é o jovem santomense que está a concorrer para estes prémios. O concurso teve início no dia 1 de abril do corrente mês e vai terminar no dia 3 do mesmo mês. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم لا. Está assim concluída esta edição do Telejornal com esta retrospectiva. Boa noite.